falando agora sobre teste de hipóteses, ele é um grupo de ferramentas que ajuda a testar diversos valores para as fórmulas da planilha. O teste de hipóteses disponibiliza três opções para a gente, que é a tabela de dados, nos quais permitem ver os resultados de várias entradas possíveis e diferentes ao mesmo tempo, atingir meta, que é o recurso que localiza a entrada correta quando você souber o resultado desejado, e o gerenciador de cenários, que permite criar e salvar diferentes grupos de valores ou cenários e alternar entre eles. Para começar, a gente vai trabalhar agora com tabela de dados. Temos aqui uma tabela com a simulação de um financiamento de R$ 80.000 com a taxa de juros de 0,80%, um período de 360 meses. A gente vai saber o valor dessa parcela. Vamos alternar os valores das taxas e a gente vai descobrir qual será o valor encontrado da parcela de acordo com a taxa de juros atualizada. Vamos aprender a fazer isso em coluna e em linha. Bom, o Excel, ele permite que a gente crie tabelas baseadas em uma ou várias fórmulas, né? Como eu falei, existem dois tipos de tabela, que são as tabelas de entrada única, na qual a gente digita os valores diferentes para uma única variável e observa o efeito em uma ou mais fórmulas. E também existe a tabela de duas entradas. Nesse caso, precisamos de uma estrutura de tabela de dados com duas variáveis independentes, as quais deverão estar dispostas de maneira perpendicular com a forma inserida na intersecção. Então, essas duas tabelas aqui, simulação em conta e simulação em linha, é a tabela de entrada única. Percebam, temos apenas uma variável. Já a simulação em linha em conta, que é essa tabela aqui, temos duas variáveis. A gente vai variar a taxa de juros e também o período. Então, vamos lá. Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa descobrir o valor da parcela. Cerro igual pagamento, a taxa, o período, menos o valor financiado, fim do período, e vamos programar para que exiba a mensagem falta informação. Caso algum erro na célula, quando não for informado o prazo ou digitado algum argumento inválido, irá aparecer essa informação. Falta informação na célula. Então, a gente já sabe que para a gente financiar R$ 80.000 com a taxa de juros de 0,80% no período de 360 meses, precisamos pagar R$ 678,53 mensais. Agora, vamos variar as taxas para saber quanto vai sair a parcela. Precisamos aqui nessa célula repetir a mesma fórmula que a gente acabou de fazer. Essa taxa, o período, menos o valor presente, zero, e zero. Por que que agora eu preenchi com zero ao invés de falta informação? Para que a tabela não seja toda preenchida com a frase, caso tenha algum erro na fórmula.
Então, por isso, eu coloquei 0 ao invés de falta informação entre aspas. Enter. Encontramos o mesmo valor. Como que eu vou fazer agora para preencher essa tabela com teste de hipóteses? Eu vou selecionar a partir da célula B10 até a célula C15. Na guia Dados, eu vou clicar em Teste de hipóteses, Tabela de dados. Como a gente está fazendo uma simulação em coluna, eu vou clicar aqui com o cursor e vou selecionar a célula em que está o juros da tabela matriz. Célula C4. Vou dar OK. Vejam, então a gente já sabe que com a taxa de juros de 0,900%, a parcela será de R$ 749,79, e assim por diante. Agora, vamos fazer a mesma coisa, só que com uma simulação em linha. Então, aqui a gente repete a fórmula. E vamos fazer o mesmo procedimento. Tabela de dados. Só que como a gente vai fazer uma simulação em linha, então agora a gente precisa usar essa janelinha aqui. Primeira, célula de entrada da linha. A gente vai selecionar a célula com a taxa de juros e dar OK. Reparem que os mesmos valores que apareceram aqui embaixo também. Agora, nesse caso, a gente vai variar o prazo e a taxa de juros, como eu havia falado. Então, como vamos fazer? Primeiramente, colocar a mesma fórmula. Essa fórmula se erro é para programar para aparecer aquela mensagem ou falta informação ou 0, caso haja erro em alguma fórmula. Bom, então nesse caso, faremos assim: a gente vai selecionar toda essa tabela a partir da célula que contém a fórmula. Teste de hipóteses, tabela de dados. Então, a célula de entrada da linha estão os períodos, que a gente vai variar. Então, nesse caso, a gente precisa selecionar na tabela matriz a célula que contém o período. E a célula de entrada da coluna, como vamos variar a taxa de juros, precisamos selecionar a célula que contém a taxa de juros e clicar em OK. Então, a gente já sabe que no período de 180 meses, a taxa de juros de 0,900%, a parcela deverá ser de R$ 899,26. E assim por diante, encontramos todos esses valores. Agora a gente vai ver um recurso que é atingir meta. Quando você souber o resultado desejado de uma única fórmula, mas não o valor de entrada de que a fórmula necessita para determinar o resultado, você poderá utilizar esse recurso. O Microsoft Excel varia o valor de uma célula específica até que a fórmula dependente daquela célula, retorne o valor desejado. Então, aqui no caso, nós vamos simular
os testes para um financiamento, no qual a gente vai usar o recurso de atingir meta para alterar o valor do financiamento. E a gente precisa chegar a um resultado para atingir a meta com pagamento da parcela de R$ 400. Então, como que a gente vai fazer isso? Aqui, para a gente descobrir o valor da parcela, precisamos fazer aquela mesma forma que acabamos de fazer. Se erro. E agora a gente vai programar para aparecer a mensagem também, falta informação. Nessa tabela de antes, a gente vai ver com a taxa de juros de 0,80% no período de 360 meses, precisamos pagar R$ 678,53 mensal para financiar R$ 80.000. Agora, aqui a gente já sabe que a gente quer pagar uma parcela de R$ 400 mensais. Qual vai ser a taxa de juros, o período e o valor total financiado? Então, a gente vai fazer assim. Vamos selecionar essa célula na guia dados, teste de hipóteses, atingir meta. Então, aqui a gente vai selecionar a célula, no caso já está selecionada, para o valor de R$ 400, que é o que a gente quer atingir. E, alternando célula, no caso, é a célula do valor financiado. Vamos dar OK. Opa, temos um erro. Precisamos fazer a mesma coisa, a mesma fórmula aqui primeiro, antes de executar isso. Então, agora sim, com essa célula selecionada, vamos em guia dados, teste de hipóteses, atingir meta, definir célula já está selecionada para o valor de R$ 400 da parcela, alternando entre a célula de valor financiado. Vejam, já sabemos que com o pagamento de R$ 400 mensais pelo período de 360 meses, com a taxa de 0,80% ao ano, o valor financiado será de R$ 47.160,91. Agora vamos ver o recurso gerenciador de cenários. O gerenciador de cenários é um conjunto de valores utilizados para prever o resultado de um modelo de planilha. Você pode criar e salvar diferentes grupos de valores em uma planilha e, em seguida, alternar para qualquer um desses novos cenários, para visualizar resultados diferentes. Por exemplo, se você quiser simular várias hipóteses de financiamento,
você poderá definir valores diferentes para o valor financiado, taxa de juros ou período, e em seguida alternar entre esses cenários para executar a análise hipotética. Então, a gente vai gerar algumas simulações. Temos aqui o valor financiado de 80 mil, com essa taxa de juros e esse período. Encontramos esse valor de parcela. Aqui, variamos na simulação 2, variamos o valor financiado, temos uma parcela diferente. Na simulação 3, variamos apenas o período para 240 meses. Encontramos o valor de R$ 750,94. Então, para a gente criar um cenário, como que a gente faz? Na guia Dados, Teste de hipóteses, Gerenciador de cenários. Assim que abrir essa janela, vamos clicar em Adicionar, nome do cenário, Simulação 1, que é esse primeiro cenário aqui. As células variáveis, nós vamos selecionar as 3 primeiras células da tabela, de B1 a B3. Clicar em OK. Valores de cenário. Se apareceu algum valor errado ou quiser adicionar algum valor, a gente clica em adicionar ou alterar. Está tudo certinho, vamos clicar em OK. Simulação 1. Vamos fazer a simulação 2. Cenário 2. Simulação 2. Células variáveis. Nesse caso, são essas. OK. Simulação 3. Terceiro cenário. Criamos, então, 3 cenários diferentes. Então, depois que a gente termina de gerar os cenários, se quisermos ver os valores de cada um, basta dar 2 cliques em cima do cenário que se deseja. Caso esteja tudo pronto, a gente fecha a janela. Depois de criar ou coletar todos os cenários necessários, a gente pode criar um relatório de resumo de cenário que incorpore informações desses cenários. Um relatório exibe todas as informações em uma tabela e ele abre uma nova planilha para isso. Como que a gente faz, então, para gerar um relatório? Vamos no botão Teste de hipóteses, Gerenciador de cenários. Clicamos aqui nesse botão Resumir. Deixamos selecionada a opção Resumo do cenário. E as células de resultado, iremos informar a célula, por exemplo, B4. Dou OK. Vejam, gerei um relatório da célula B4. Só que apareceu os resultados apenas da simulação 1, aqui embaixo, os resultados totais. Por quê? Porque na hora que eu fui gerar o relatório, eu apenas selecionei a célula de resultado da primeira simulação. Então, eu vou excluir e fazer novamente para mostrar para vocês. Gerenciador de cenários, resumir.
Então, célula B4. Ok. Está gerando o relatório, demora um tempinho mesmo. Então, temos aqui o nosso relatório. Aparece uma mensagem: a coluna valores atuais representa os valores das células variáveis, que é essa coluna aqui, no momento em que o relatório do resumo do cenário foi criado. E as células variáveis para cada cenário estão destacadas em cinza. Então, aqui na coluna simulação 1, a gente sabe que que as células, né, o conjunto de células do cenário 1 são esses que estão em cinza. E o resultado é 678. Simulação 2 é essa daqui, esse conjunto de células, e o resultado é 400. E do cenário 3, simulação 3, é esse conjunto de células com o resultado 750,94 centavos.